Hey everybody, welcome to American English Online. Eu sou o Chris. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TH e como produzir esse som corretamente. Esse é um som que dá muito trabalho para os brasileiros, mas não é impossível de fazer e com um pouquinho de esforço você vai conseguir falar igualzinho os gringos. No Brasil existe uma condição chamada ceceio. Isso significa que a pessoa produz um som de TH ao invés de um som de S. Por exemplo, sopa de cebola sai sopa de cebola. E a gente aprende, né, desde pequeno, que a gente não pode produzir o som dessa maneira, treina para tirar esse som de TH. Mas para você pronunciar o TH de forma correta, você precisa fazer exatamente isso. Colocar a língua entre os dentes e forçar o ar a sair entre o espaço entre a língua e os dentes. Eu quero te dar uma frase exemplo. A frase é: These three guys think they know you. Esses três caras acham que te conhecem. These three, aí você vê que o primeiro é vocal e depois o surdo, que significa o primeiro usa a voz, these, e o segundo usa só o ar, three. Então, a segunda vez é invertido. Think they. These three guys think they know you. Eu acho que o surdo depois do vocal é um pouco mais fácil de fazer. Mas enfim, a gente vai usar essa frase. Uma das maneiras de produzir o som de TH, na verdade, é colocar a posição da boca numa posição semelhante à que a gente usa para falar chá, chapéu, chato, esse sh. A diferença é que você vê que para falar chapéu, sh, a língua está mais para trás na boca. Para fazer o som de TH, eu vou empurrar a ponta da língua para frente e tampar o buraco aonde estava saindo o ar. O resto da língua e o lábio pode ficar igual. Eu posso produzir o som TH de outras maneiras, de outras posições. Mas só para a gente treinar, a gente pode relacionar dessa maneira. Mas precisa ter cuidado, porque quando a gente ensina o TH, a gente ensina que essa posição tem que acontecer, da língua entre os dentes. E o resto da boca você mantém mais ou menos relaxado. Mas isso pode gerar um pouquinho de dificuldade, porque aí a pessoa relaxa partes demais da boca, em vez de fazer com o resto relaxado, faz... E o que acontece é que o ar sai, ele escapa por muitos lugares. Eu quero que o ar escape só entre a língua e os dentes. Língua e os dentes de cima. Eu vou tampar aquele buraco e empurrar o ar entre aquela frestinha. Eu posso fazer o TH com a boca em qualquer posição. Por exemplo, o que importa é que eu sempre tape o buraco com a língua. Eu não posso deixar a língua numa posição estreita com a boca aberta em sorriso. Aí o ar escapa pelos lados. Então, contanto que a língua ocupe o espaço e eu sempre pressione o ar entre a língua e os dentes de cima, eu vou conseguir fazer o TH. Mas, para facilitar, vamos começar com sh, depois empurrar a língua para frente. Sh, sh. Outra coisa, você não precisa tirar a língua da boca. A vergonha é uma coisa que impede muitas pessoas de fazer esse som, porque acha que tem que mostrar a língua aqui fora. Eu também não quero fazer isso. Para você produzir o TH, na verdade você só precisa da ponta da língua entre os dentes. Não precisa passar muito dos dentes e jamais para fora dos lábios. Nunca vou fazer three things, aí cospe, nossa, aquela baboseira. Então, olha como está curtinho entre os dentes. Então eu estou tampando o tamanho do buraco que a minha boca vai produzir, eu vou tampar com a língua. Tá vendo? Pequenininho, eu só preciso da ponta para tampar. Maior,
Sorrisão. Tá vendo? Tampei o buraco inteiro com a minha língua e empurrei o som, o ar, entre a língua e os dentes de cima. Então, mais uma vez, a nossa frase exemplo, These three guys think they know you. These three. Quando você faz o vocal antes do surdo, você tem que retrair a língua e empurrar de novo para fazer o segundo som. These three. Quando você faz primeiro o surdo e depois o vocal, especialmente quando o TH não leva ênfase, a língua quase nem chega a sair entre os dentes. Three things. These three guys think they know you. Então, relembrando, a gente não quer deixar a boca super mole na hora de falar o TH. Segundo, o ar tem que sair entre a língua e os dentes de cima. Terceiro, eu preciso preencher o buraco que tiver com a minha língua. Esse é o som do TH. Espero que as dicas tenham te ajudado. Pratique palavras que têm tanto o som de TH surdo quanto o vocalizado. E não esqueça que é melhor você falar corretamente todas as vezes do que falar muito rápido se você tem um pouco de dificuldade com o TH. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Dá um like aqui. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, deixa um comentário. Não esqueça de se inscrever no canal e aperta o botãozinho de notificações para você receber os próximos vídeos. Tá bom? As always, let's practice. Agora, rapidinho, eu não costumo focar no erro, porque não é tão necessário para produzir o som correto, mas às vezes ajuda a entender o que a gente está fazendo errado. O TH fronting é quando a gente faz o som de F ou V ao invés do TH. Então, North America. Então, em vez de North, a gente fala North. E esse F, na verdade, a gente está empurrando o ar entre uma fresta do lábio e os dentes. Mas o lábio e o dente faz o som de F. Free, free. E a gente está falando, em vez de 3, a gente está falando de graça ou livre. Free. So, three. Outro que acontece bastante é o TH alveolarization. O que significa? Significa que a gente produz um som de TH com um estilo meio francês ou alemão. Sabe aquele sotaque alemão? Então, você produz o som de S ou Z no lugar do TH. These things are not acceptable. These things. O vocal, em vez de sair V, sai Z. Z. E o surdo, ao invés de sair com ar, ele sai S. So, these things. Não pode. É these things. Thank you so much for this. O terceiro é TH stopping. E esse acontece quando a gente até tenta fazer o TH, mas a gente transforma ele num som de D ou T. Por exemplo, the things goes cra. Você já viu esse vídeo? The thing goes cra. The things. Você fala um D ou um T. TH alveolarization. Nossa.